لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de começarmos, enviamos saudações e bênçãos para Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por este ni'mat, esta dádiva que Ele nos deu de nós presenciarmos neste belo dia de Yawm al-Jumu'ah. No início eu trouxe 3 ayats, um do Surah Yusuf, outro do Surah Luqman e outro está no Juz 28. Por que eu trago esses 3 ayats? É simplesmente para fazer entender quão é importante a educação de um filho. Nós estamos a viver numa era, numa geração onde os filhos não respeitam os pais, temos os problemas de LGBT, entre outros, os jovens estão nas drogas, os jovens muçulmanos estão nas bebidas alcoólicas, isso tudo porque faz parte da má educação dentro da família, dentro da sociedade ou dentro da casa. Os grandes problemas que nós hoje temos é na escolha do nome da criança. Quando a criança nasce, nós às vezes convidamos um grande alim, um grande sheikh, para vir lá, para vir dar o azan, o iqama e para fazer o tahnik. Nós escolhemos um nome, vamos fazer como se diz, a pesquisa no Google, que este nome tem a ver com um sahabi, mas onde a gente viu, onde a gente ouviu, onde a gente gostou, foi na televisão, numa novela ou num filme. E a gente tirou aquele nome dali e escolheu para o nosso filho. O nome traz efeito, o significado do nome também traz efeito dentro da criança. Luqman alayhi salatu wassalam tem um surah inteiro onde ele educa o seu filho, ensina o seu filho a aqim salat, que deve, como se diz, efetuar os salates, wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ele deve praticar o bem, impedir o mal. Todo aquele surah ele fala como é que Luqman alayhi salatu wassalam educou ao seu filho. Vamos no início onde eu falei porque que eu recitei inni ra'aytu 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quando Yusuf alayhi salatu wassalam ele conta o sonho para o seu pai. Ele conta o sonho para o seu pai e o seu pai, em resposta, ele diz que ele não deve contar esse sonho a seu irmão, porque eles irão invejá-los. Esse surah não traz só para nós, não aprendemos só que a gente não deve contar o nosso sonho para alguém, mas sim qual foi a educação de um pai para o seu filho. No surah de Luqman também, todo o surah ensina a nós como é que foi a educação de um pai para o seu filho. E como Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam nos ensinou como deve educar aos nossos filhos. Hoje nós temos problema, muitos dos jovens estão nas drogas.
Qual é o problema? É por causa dos mimos que a gente dá à criança desde a sua nascença. Os pais hoje em dia não têm o controle da criança, não têm o controle da dormida, da acordada, o que ele faz durante o dia, durante a noite, quando ele está com o seu telemóvel, o que ele faz, os amigos com quem ele anda, os colegas dentro da escola ou dentro da madrasa, qual é o ambiente que ele está a andar, nós não temos o controle. E hoje, infelizmente, quando um alim ou então quando o seu professor da madrasa chama a atenção, os pais hoje não estão prontos para educar o seu filho ou então para corrigir o erro do seu filho, mas sim vão contra o alim. Por isso que a sociedade hoje está toda estragada, uma sociedade sem respeito, uma sociedade onde os jovens, nem os seus próprios pais, eles respeitam. A razão disso tudo é a má educação do filho, ou então, como posso dizer, não ter o controle certo com o seu filho dentro da casa. Hoje temos as tecnologias todas na nossa mão. Hoje a criança de 2, 3 anos, ele já consegue manusear um celular, ele já consegue entrar nas redes sociais, ele já assiste os vídeos no YouTube. Se o pai controlar naquela idade a criança de 2, 3 anos, ensinar a ele o que ele deve assistir, há muita coisa boa e há muita coisa má, mas se for o seu pai ou a mãe controlar a criança, o que ele deve assistir, como é que ele deve falar. Hoje nós apanhamos criança de 3, 4 anos, infelizmente, a falar palavrões ou insultos. Onde é que eles aprendem? Ou eles ouvem dentro da casa, porque ele 3, 4 anos ainda não foi para a escola, ou ele ouve dentro da casa, ou então ele está a ser mal educado. Por que diz mal educado? Porque o pai não tem tempo para com seu filho, mãe não tem tempo para com seu filho, os dois estão ocupados no serviço, e quem cuida da criança em casa é uma babá. Uma babá é que cuida da criança. E durante o dia todo nós não estamos dentro da casa, nós não sabemos qual é a educação que a babá dá. E muitas das vezes as babás que estão a cuidar da criança nem muçulmanas são. Então, a partir da idade que ele tem, o que ele ingere no seu estômago, nem os duás que devem ser recitados, ele está a ser ensinado naquela idade. Há uma história num dos países árabes que aconteceu, e vem num dos livros na língua árabe. Ele diz que havia um casal que os dois trabalhavam e as crianças estavam a ser cuidadas com a babá. Chega o tempo de serviço, os pais saem, chega 17, 18 horas, os pais voltam. Acontece que a babá teve que sair para férias durante algum tempo. Então a mãe obrigatoriamente também teve que levar férias no serviço para cuidar dessa criança. Quando a babá sai, a criança começa a chorar. A mãe ficou preocupada. Por que ele está a chorar? Ele começou a chorar porque não estava a apanhar o amor da mãe, como a babá estava a amar a ele, como a babá cuidava dele. Só para a gente ver quão é importante o amor dos pais, a educação dos pais na criança. Hoje, como havia dito no início, que nós muitas das vezes não cuidamos ou não costumamos ver aonde é que os nossos filhos, as nossas filhas andam, com quem ele anda, com quem ele senta, com quem ele levanta. O ambiente, o arredor que está da pessoa é muito importante na vida. Há um ditado que diz que se existem 6 pessoas num grupo, mas 5 delas estão na perdição e um está no certo, as pessoas sempre vão dizer que os 6 é que estão na perdição. Para
os 5 conseguir chamar um, o Shaitan, para conseguir chamar um, para completar o grupo de 6, é muito fácil. É muito fácil. Então, nós devemos ter a cautela, nós devemos a partir de hoje, verificar o dia a dia da nossa criança, como é que ele acorda, como é que ele dorme, se ele vai à madraça ou não vai, se ele aprende o din ou não aprende. Hoje, muitos de nós desligamos o ensinamento do din, por isso é que nós temos vários problemas na nossa vida, vários problemas. Às vezes até outros dizem que, mashallah, entra um grande qari no musalla, ele recitou, só afinou um pouco a voz, mas as regras de tajwid ele nem fez nada, desobedeceu todas as regras de tajwid, mas atrás, como ele não estudou, não teve interesse em estudar a madraça, ele vai dizer mashallah, aquele é um grande qari, mashallah, 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 mas ele não sabe que ele desobedeceu várias regras de tajwid, e há certos momentos quando a pessoa desobedece algumas regras ou troca o significado e pode até correr risco do seu salah ser inválido. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hoje, principalmente cá em Moçambique, o grande problema que a gente está a ter é de nós queremos ver o erro dos outros, mas o nosso próprio erro nós não estamos prontos para corrigir. Um grande alim diz que você está a ver o erro dele, mas você não vê na noite se aquele homem acordou e pediu tauba a Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de apontar o dedo para alguém, a pessoa deve meditar a si próprio para ver qual é o nível de imã que ele tem, se ele está na mesma perdição. Antes dele olhar, antes dele tirar o erro da outra pessoa, ele deve ver se eu cometo o mesmo erro ou não cometo, e como eu devo melhorar, e como eu posso aproximar para esse irmão que ele está a errar, eu aproximar de uma boa forma, falar com ele, trazer ele para o caminho certo. Mas hoje nós ficamos felizes quando alguém erra. Quando a gente apanha uma prova que aquele bai errou, nós chamamos alhamdulillah, ainda bem, eu estava à espera disso mesmo, de acontecer. Aquele se achava de um esperto, santo, de todo momento estava no primeiro saf no masjid, mas hoje já descobrimos, ele já foi desmascarado. Esta não é conduta de um muçulmano verdadeiro. Um muçulmano verdadeiro devia sentir dor para aquele muçulmano quando houve algo. Ele deve aproximar, sentar, conversar, corrigir ele e trazer ele para o caminho certo. A aprendizagem do din dentro de nós é obrigatória para cada muçulmano. Outro exemplo que acontece, nós enviamos os filhos para a madraça. Os filhos, mashallah, estão a aprender a ler o Corão, tudo. Mas nós próprios não estamos prontos para aprender. Muitos de nós, nem os masails completos do Salah, a gente sabe. Tantos erros que a gente tem na nossa vida, mas nós hoje procuramos em ver o erro do outro. Se nós levássemos esse tempo que a gente está a tirar para procurar o erro do outro, aproveitamos desse tempo para aprender como fazer o Salah, aprender como recitar o Corão, seria muito benéfico para essa pessoa, ou para mim próprio. A aprendizagem de leitura do Corão é obrigatório. A pessoa deve aprender para que o seu Salah também seja válido. Para que o seu Salah seja válido. Não
não é só no mês de Ramadã ou na altura de Ramadã que a gente preocupa que eu não sei ler o Corão, então eu vou aprender um pouco. Bastou passar o mês de Ramadã, a nossa preocupação da leitura do Corão foi tudo embora. Nós devemos esforçar em aprender, primeiramente, aprender como é que a gente deve recitar o Corão e para o passo a seguir a gente deve aprender como a gente deve fazer o Salah corretamente. Muitas das vezes acontece uma emergência no imam e ele faz algo que a pessoa nunca ouviu, todos ficam pasmados, ficam admirados. Qual é essa nova coisa que eu estou a ver? Mas se a pessoa tirasse tempo para aprender, aquilo não seria uma nova coisa para ele já teria aprendido e já teria sabido que isto é uma coisa normal, faz parte do Din, faz parte do Sharia. Hoje nós estamos preocupados com grandes maslas lá fora. Queremos debater com isto, com aquilo, mas as coisas essenciais, os faraid, as coisas obrigatórias que a gente deve saber, ninguém está preocupado em aprender. Os alims em vários massagens dentro da cidade de Maputo, quase todos os dias, depois de cada salah, ensinam, trazem hadith, trazem tradução do Corão, ensinam como ler o Corão, ensinam como fazer o salah. Nós não estamos preocupados, mas sim estamos preocupados depois do salah para estar a fazer fofoca, falar mal deste alim, falar mal daquele alim, debater este assunto, aquele assunto. Já começam a debater nos assuntos que são debates dos alims e começam a questionar por que o alim não faz isso, mas faz aquilo. Esse tipo de conduta, esse tipo de ações que a gente faz da nossa vida traz muito efeito dentro da nossa vida. Se nós praticarmos como Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, cada um na sua categoria, alim fazer como ele deve fazer, o não alim fazer como ele deve fazer, como Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, o hafid como é que ele deve comportar, o não hafid como é que ele deve comportar, não teríamos problemas nesta fase da terra. Mas o que é que a gente pode fazer? A fase da terra não continua sem problemas, mas nós não devemos criar o fitna, não devemos ser nós, muçulmanos, a criar desunião. Não devemos ser nós, os muçulmanos, para um não muçulmano ter a razão de não aceitar o kalima por causa do comportamento do muçulmano. Qual é o grande dawa? O grande dawa, o primeiro dawa é o comportamento do muçulmano. Como é que um patrão age com seu empregado, o funcionário como é que age com o patrão. Dentro da casa, se a gente tem uma empregada, como é que a gente age com a empregada, como é que a empregada age com a patroa. Às vezes nós questionamos, esse funcionário, essa funcionária está com nós há 25, 30 anos, mas não fica muçulmano, veja nós fazer salat, veja nós fazer com... Ele pode vir a fazer salat, mas um erro que a gente faz na vida, ele não vai querer aceitar o Islã. Muitas das vezes você aparece, mano, irmão, por que você não fica muçulmano? Ele traz essa desculpa, eu vi aquele irmão fez isso, aquele fez isso, aquele fez... A tirar defeitos do muçulmano. O grande dawa está no comportamento do muçulmano. Se o comportamento do muçulmano estar correto, quantas pessoas podem abraçar o Islã? Quantas pessoas abraçaram o Islã apenas com o comportamento do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, com o comportamento dos sahabas, como eles eram gentes. Não precisava de grandes bayanes ou grandes palestras para pessoas aceitarem o Islã. Hoje, a levantar um alim no masjid de falar até basta chegar a 3 ou 3 e 5, a pessoa já vai complicar. Esse baiano eu já ouvi várias vezes, não quero ouvir mais. Outros dizem que há 3 horas naquele masjid acaba baiano, eu vou chegar lá 1, 2 minutos antes do alim acabar baiano, porque eu só vou apanhar o khutbah e salah, porque há baiano, os alims estão a repetir toda hora, só falam isto, falam salah, falam zakat, falam jejum. Já ouvi todos os baianos, estou cansado de ouvir de baianos.
mas a pessoa não sabe que aquele baiano ou aquele alim, só na companhia da pessoa sentar com um alim é tão benéfico. Acho que o Naim Babalucho pode dizer, ele anda muito com alims, com grande alims neste país. Ele pode dizer quão benéfico e o que você pode aprender e quão baraka traz na sua vida só a companhia ou só na sentada que a pessoa vai sentar com este alim. Você pode não entender, mas só o baraka que ele vai apanhar na vida, o dua daquele alim que sai, o dua daquele alim que sai. É muito importante que a gente corrija a nossa maneira de viver. Nós devemos primeiramente pôr o nosso salat em dia, os nossos 5 salats em dia, o nosso adhkar em dia. Muitos de nós saímos de casa a bater a porta porque discutimos com a mulher. Entra dentro de casa, discutimos com a mulher, entra parece que nem um leão. Mas se a gente recitar, fazer os azkar, a pessoa há de ver quão benéfico é aquele azkar dentro da sua vida. Muitas das vezes as pessoas dizem que eu levanto mão, eu faço azkar, mas eu não estou a ver minha conta subir, ou eu não tenho um perfume da Armani, Gucci no meu guarda-fato, eu não tenho Mercedes, não tenho BM, mas aquele azkar, o baraka que traz, muitas das vezes a gente não vê o baraka. O baraka daquele azkar é a sua vida está a andar normalmente, a pessoa não fica doente, Allah subhanahu wa ta'ala salva de algo que podia acontecer com ele. Há muitas das coisas que a gente faz azkar, mas nós fomos salvos, a gente não sabe, e nós não devemos ser ingratos para Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso azkar diário, o Suratul Waqi'a, Surat Yasin, o nosso Ayatul Kursi depois do salawat, o tasbihat, os sunnat, os nawafils. Um grande alim diz, quando você acorda, faz o salatul fajr, e quando você estiver a sair do serviço, a primeira saída de casa, você deve começar com o durud, recitar os 4 kul uma vez, recitar Bismillahirrahmanirrahim, e recitar antes de começar o 4 kul, e logo após do 4 kul recitar o durud sharif e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala salve de qualquer calamidade para si e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a sua casa. E começar o dia com Bismillah, e quando volta, entra dentro de casa com Bismillah, e se a pessoa fechar o olho, meditar o que acontece naquele dia todo, ele há de ver que baraka e baraka em cima de baraka que acontece na vida dele. Se a pessoa meditar no final do dia, que como é que eu vivi o dia todo a pessoa há de lembrar que Allah subhanahu wa ta'ala lhe salvou de tantas calamidades, e as 3 refeições que vieram, a pessoa há de lembrar que é com baraka da azkar, com baraka do salawat, com baraka do Coran. Se nós corrigimos a nossa vida, devemos de corrigir antes que seja tarde demais. A gente não sabe quando é que é o nosso último dia, qual é o próximo segundo que a gente vai deixar este mundo. Então, quanto mais cedo a gente corrige a educação dos filhos, pôr os nossos salats em prática, os nossos azkar em prática, viver bem com a família e não criar intrigas com o irmão muçulmano, não criar desunião e meter o nosso caráter, a nossa conduta de dia a dia bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça primeiro a mim e a todos pôr em prática daquilo que acabamos de falar e ouvir, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o dua de todos aqueles que estiverem doentes, que Allah subhanahu wa ta'ala dê shifa e kamila, ajila, daima, mustamirra, e que aqueles que têm alguma dificuldade na sua vida, que Allah subhanahu wa ta'ala alivie a dificuldade deles. Aquele irmão muçulmano que está endividado, que Allah subhanahu wa ta'ala cria uma forma sem a pessoa perceber, de ele conseguir liquidar as suas dívidas e alivia todos os problemas dos irmãos muçulmanos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.